Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar para vocês um pouco da diferença entre homicídio doloso e homicídio culposo. Muitos não sabem ainda qual é a diferença. Às vezes vê muito em jornal, pessoas falando, tal pessoa cometeu homicídio culposo, tal pessoa cometeu homicídio doloso. Mas qual é a diferença? Eu quero falar para vocês um pouco hoje e eu espero que vocês gostem. Quando o assunto é justiça, lei ou direito, muitos termos e expressões bastante utilizados causam dúvidas a quem não está tão familiarizado, né? Um grande exemplo está relacionado à prática de crimes. Sendo assim, provavelmente você já deve ter se perguntado sobre a diferença entre crime culposo e crime doloso. Afinal, é tão comum ouvir e ler sobre essas expressões em jornais e telejornais no nosso dia a dia. Mas o que diz a lei em questão sobre crime culposo e crime doloso? De acordo com o Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de acordo com o crime culposo, parágrafo 2º diz: culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então vamos lá. Para ser qualificado como crime culposo, é basicamente quando não há intenção de matar. Então, por exemplo, eu cometi um homicídio, mas eu não tive a intenção minha de matar aquela pessoa. Mas tem que entrar dentro dessas três opções entre imperícia, negligência e imprudência, que eu vou explicar para vocês. A negligência no mundo do direito, ela ocorre por falta de uma ação. O crime culposo por negligência consiste em deixar de tomar determinado cuidado obrigatório antes de realizar determinada ação. Então, para considerar crime culposo por negligência, tem que ser antes da ação. E um dos exemplos por negligência é deixar de reparar os pneus e verificar os freios antes de viajar. Então, por exemplo, você não reparou que os pneus estavam furados ou algo do tipo, e você mesmo assim foi andando e você causou um acidente, que acabou matando uma pessoa. Então foi por negligência, porque você tinha que ter verificado aquilo antes. Ou, por exemplo, deixar a arma ou substância tóxica ao alcance de criança. Então, por exemplo, você tinha que ter verificado, por exemplo, eu não deveria ter colocado ali. Por exemplo, deixa eu ver se minha arma está num lugar seguro, né? Porque às vezes meu filho pode pegar e cometer algum, atirar e matar alguém, entendeu? A imprudência é o ato realizado sem a cautela necessária. O crime culposo por imprudência ocorre sempre de forma ativa. O autor sabe que não deve agir de determinada forma, mas não respeita a precaução por entender que esse ato não causará maiores consequências. Um dos exemplos de imprudência é praticamente, por exemplo, eu estou dirigindo e eu excedo a velocidade. Não, eu vou exceder aqui, eu vou passar o sinal porque não vai causar nenhum problema. Aí você passa e você atropela uma idosa e você acaba matando. Então, por falta de imprudência, você cometeu o crime culposo. A imperícia é a incapacidade, falta de conhecimento ou habilidade em determinada profissão. O crime culposo por imperícia, portanto, ocorre quando um profissional incompetente que não conhece a técnica causa um resultado previsto como crime à vítima. Um dos exemplos de crime culposo por imperícia é, por exemplo, um médico vai curar uma ferida e amputa a perna. Atirador de elite que mata a vítima. Se a imprudência for de pessoa que não exerce a profissão, o crime culposo será por imprudência. Mas, por exemplo, eu sou um médico e eu quero testar uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas eu tenho uma confiança muito grande. Então, você falta o quê? Habilidade, falta uma competência ali. Então, você está cometendo um crime de imperícia, porque você não é perito naquilo. Então, essa é a questão do parágrafo 2º de homicídio por crime culposo. Então, tem que ser por imprudência, negligência ou imperícia. Já o parágrafo 1, que é o homicídio doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O homicídio doloso, a pessoa que é o agente, ela teve a intenção, a vontade de matar, ela planejou e ela assumiu o risco, agiu livremente. Nesse caso, o sujeito sabe o que faz. Às vezes planejou a morte daquela pessoa. Eu vou colocar veneno no copo. Então ele planejou. As penas para crimes dolosos são maiores do que as penas para crimes culposos, pois maior punição se deve dar a quem tem a intenção de praticar o crime. Claro, né? Dentro do dolo que a pessoa tem a intenção, temos o dolo direto, que é saber, esse tipo de crime acontece quando fica claro que o agente tinha consciência sobre os três do crime.
sabia qual conduta ia praticar, sabia qual resultado ia atingir e qual bem jurídico ia ser atingido. Então ele sabia todos os caminhos. Então eu vou usar uma faca, vou usar uma máquina, eu vou usar uma caneta, qual o resultado que ia atingir, que era a morte que eu queria, e o bem jurídico que ia ser atingido, que era a vida, que é a vida, né? E tem também o dolo eventual. No entanto, não existe esse pleno discernimento do agente sobre todos esses elementos. Pode até ser que o agente nem queira o resultado, o que caracteriza o dolo eventual. No entanto, é o fato de que esse agente está agindo de forma tão irresponsável que fica claro que ele está assumindo os riscos de produzir o resultado delituoso. No sentido, usaremos o exemplo da pessoa que está dirigindo a mais de 150 km por hora, quando a velocidade permitida é 80 km. Além da pessoa estar agindo com imprudência, ela está consciente do risco que pode matar alguém. Assim, não se trata simplesmente de não prestar atenção ou de ter sua obrigação de mais cuidado, mas sim de deliberadamente não se preocupar se o crime vai acontecer ou não. As penas do homicídio doloso têm a sentença de reclusão, quando a pessoa ela fica sem a sua liberdade, e fica entre 6 a 20 anos. Se for culposo, o que ocorre é uma detenção de 1 a 3 anos. Esses dois tipos de crimes recebem um tipo de pena chamada penas privativas de liberdade, em que há a perda da liberdade, direito de ir e vir, suspensão dos direitos políticos, votar e ser votado, e rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Há dois tipos de regimes. A reclusão é para os crimes mais graves e é a pena mais severa na legislação brasileira, que é você tirar a liberdade, em que o condenado fica em regime fechado e sai raras vezes da prisão. E a detenção, que pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Exemplos. Um caso real de homicídio culposo ocorreu em 2014, na cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, SP. Um pai esqueceu a filha de 2 anos dentro do carro e ela acabou morrendo. Ele estava levando a menina para a escola, mas se esqueceu dela e acabou indo direto para o trabalho. Um acontecimento que foi indicado pela polícia como homicídio doloso foi de uma mulher que invadiu uma festa junina dentro de um carro em alta velocidade, em junho de 2012. Ela provou a morte de uma pessoa e feriu 4. A motorista foi condenada a 7 anos de prisão em regime fechado e a 2 anos e 8 meses de detenção, com restrição de direitos. A sentença foi dada em 25 de novembro de 2015. Muitas das vezes do caso que foi falado acima sobre o pai que esqueceu a filha dentro do carro foi considerado homicídio culposo, né? E às vezes eles dão um perdão judicial porque não foi um homicídio, né, com a filha. Mas às vezes o sofrimento é maior de ter perdido a filha. Por exemplo, ele já está sofrendo porque perdeu a filha. Foi um erro que ele cometeu, ficou desatento. Então ele está sentindo essa dor já de perder a filha. Então eles dão um perdão judicial porque a dor de perder a filha é maior do que ele ser preso. Ele negligenciou aquela pessoa que estava se afogando. Era o trabalho dele. A piscina estava sobre a responsabilidade dele. A mesma coisa um policial. O policial, ele é policial mesmo que esteja sem a farda. Então ele está vendo uma pessoa, por exemplo, matar alguém e ele continua passando reto. Não. A cidade é de responsabilidade. A segurança das pessoas é responsabilidade dele. Mesma coisa com bombeiro. Tá acontecendo um incêndio e vou continuar andando porque não é minha responsabilidade. Não, é sim. Então, tudo isso entra como homicídio culposo. Isso que o homicídio doloso entra em várias outras coisas. Então, em homicídio qualificado e homicídio privilegiado, que eu vou explicar para vocês em outros vídeos. Mas eu espero que você tenha gostado desse. E é isso aí, galera. Vai ter mais vídeos sobre direito para vocês e algumas leis.